Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to talk about articles. Hoje vamos falar sobre os artigos em inglês, que são a, an e the. Let's start with the definite article. Vamos começar com o artigo definido, que é o the. Então, o artigo definido em inglês, a gente usa essa palavrinha the, que significa o, a, os ou as. Então, essa mesma palavra ela é usada tanto para se referir a uma coisa que está no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Então, por exemplo, aqui, ó, the cat is on the sofa. Estou me referindo a essa imagem dizendo que o gato está em cima do sofá. Então, nós temos um gato específico que está em cima de um sofá específico. Esse é o uso do the. Então, the é usado para indicar, para se referir a alguma coisa que é específica, né? Alguma coisa definida. No outro exemplo, nós temos the dogs are in the garden. A gente pode ver os cachorros, né? Mais de um, é plural, ó, the dogs are in the garden. Então, os cachorros estão no jardim. A gente pode perceber aqui que the cat é o gato, the sofa é o sofá, então as duas formas estão no singular. Como é que eu sei que está no singular? Só o substantivo que vai indicar se é singular ou plural, né? Então, cat é singular, sofa é singular. Agora aqui, ó, the dogs, né? Os cães, né? Os cachorros. Por quê? Porque dogs está no plural. E aqui, in the garden, né? O jardim. Então, a palavra em si, ela é a mesma, né? E vai acompanhar substantivos que estejam no singular ou no plural, para indicar algo que é definido, que é específico. Quando que a gente costuma usar, então, o artigo definido the? Nós usamos antes de substantivos que podem ser precedidos ou não por adjetivos, então, o menino, a menina, né, a casa, o cachorro, qualquer substantivo, né, em geral a gente costuma usar o the se ele for algo específico. Então, aqui, por exemplo, the girl, a menina, né? The pretty girl, a menina bonita. Então, nesse caso, a gente acrescentou aqui um adjetivo, né, antes do substantivo, e de qualquer forma a gente pode usar o artigo porque está se referindo à menina ainda, né? Usamos também antes de nomes de instrumentos musicais. Então, por exemplo, the piano, poderia falar the guitar, né, que é o violão. Antes de nomes de família, então para se referir à família como um todo. Então, os Silva, eu diria the Silva. Os Kennedy, né, the Kennedys. The Simpsons, né, os Simpsons, a família Simpson. E assim por diante. Usamos também antes nomes de oceanos, mares, ilhas, rios, montanhas, países, hotéis, cinemas, teatros, trens, navios, enfim, que são coisas que são normalmente únicas, né? Então, por exemplo, the Pacific, né? O Oceano Pacífico. Então, aqui, por exemplo, ó, the Atlantic Ocean, né? O Oceano Atlântico. The Pacific Ocean, poderia dizer, né? O Oceano Pacífico é um, né? É único. Mas, de qualquer forma, é nome de oceano, de mar, de ilha e tal. Os países, a gente vai usar esse the antes de nomes de países só se eles forem considerados uma reunião, né, um grupo de estados, enfim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem the United States, né, o the United States of America, são os Estados Unidos da América. Então, nesse caso, como é uma reunião, né, um grupo de estados que dá nome ao país, a gente usa o the para dizer the United States. Mas, por exemplo, Brasil, é só Brasil, então não usa the. Não posso falar, eu vou visitar o Brasil. Posso falar the Brasil? Não, não pode. Então, vou visitar a França, é só France. Vou visitar a Itália, é só Italy. Não usa antes de nomes de países em geral, só se eles forem se referindo assim a um grupo, né, de estados ou de províncias que deem nome ao país. Então, por exemplo, o Reino Unido, como se fosse uma reunião, né? Então, eu diria, então, the United Kingdom. Os Estados Unidos, the United States, tá? Mas, em geral, os países não recebem the. Antes de um representante de uma classe ou de uma espécie, então, por exemplo, os pobres, né? The poor, então está representando toda a classe, né? Toda essa categoria, né? The rich, também, os ricos, né? The students, né? Os estudantes, os alunos, então se referindo a toda uma categoria de algo, né? E antes de um substantivo que seja o único da sua espécie. Então, por exemplo, the earth, a terra, só tem ela, né? The sun, o sol também, no nosso sistema, né, solar, a gente vai usar então the sun, the earth, the moon, né, porque são únicos para a gente. Now, let's see the indefinite article. Vamos ver o artigo indefinido. So, the indefinite article is represented by a or an. A gente representa o artigo indefinido por a ou an. Então, nós temos duas formas, né,
e N, que significam a mesma coisa, um ou uma, mas tem um uso específico. Cada um tem que ser usado numa situação. Então, vamos observar agora quando que a gente usa cada um. Vejam esses exemplos aqui, ó. A man, a lamp, a cat, quero dizer então um homem, um abajur, um gato. An apple, an eraser, an umbrella, uma maçã, uma borracha, um guarda-chuva. Então, vocês percebem que tanto em cima quanto embaixo a gente tem tradução como um ou como uma. Então, qual é a diferença entre a e an na hora de usar como substantivo? Nós vamos usar o artigo a com palavras que iniciam por som de consoante. Então, aqui, por exemplo, ó, boy. Boy é um substantivo que começa pelo som da letra B, né? Boy. Então, boy começa pelo som de consoante. Eu vou dizer, então, a boy, um menino. Window. Window é um substantivo janela, né? Que começa também com o som da letra W, né? U. Então, eu vou dizer a window, né? Uma janela, ou a window. A cat, né? Um gato. Cat também começa pelo som da consoante C, que é o K. E aí eu digo, então, a cat, né? Um gato. Então, todas as palavras aqui começam por sons de consoante, por isso a gente usou a antes dela. Então, aqui, por exemplo, temos mais, né? A cat, né? Para dizer um gato. A puppy, né? Um filhotinho de cachorro. A banana. A kangaroo. A pig. Então, todas as palavras aqui, ó, também iniciam por som de consoante. A gente está falando som de consoante, por quê? Aqui, por exemplo, a palavra European, ela começa por uma vogal, né? Que é a letra E. Mas essa letra E aqui, ela tem som da consoante Y. Então, tem o mesmo som que a gente faz na palavra you, tá vendo? Então, esse som aqui é o de I, é o som do Y. Então, a gente vai usar com esse tipo de som a letra A como se isso aqui fosse a vogal Y. Então, a gente estava se referindo, né, ao do som inicial da palavra. Então, quando o som inicial for o som de Y, né, igual que a gente faz em you, a gente vai usar também o A. Então, a European. Aqui também, a palavra universidade, a gente fala university, não é university, é university. You. Então, a gente vai usar o mesmo som, né, de Y. Então, a university. Então, a mesma coisa aqui em unit, né, unidade. Também começa pela vogal U, mas que fazendo o som de Y. Então, unit, a unit. E a gente vai usar, então, an, para dizer ou uma, com palavras que comecem por som de vogais. Então, aqui, por exemplo, olha, egg. Egg começa pelo som da letra, né, da vogal E. Então, eu falo an egg. Umbrella. A gente começou a palavra pelo som da letra U, né? Umbrella, o guarda-chuva, começa por U, né? O som de U mesmo. Umbrella. Orange, né? A laranja. Orange. Para eu falar, então, uma laranja, eu digo an orange. Então, todas essas aqui também começam por sons de vogais. Assim como essas, olha. An apple, an elephant, an iguana, an octopus, an umbrella. Né? Todas começam por vogais e por isso a gente usou, então, an. Assim como lá o A tem uma exceção, o N também tem. A gente vai usar o N antes da consoante H, quando essa consoante H não tiver som, né? Quando for um H mudo. Então, aqui, por exemplo, a palavra honesto, em inglês a gente fala honest. Não tem som esse H. O som inicial que a gente escuta é o som da vogal O, né? Então, eu digo an honest man, e não a honest man, que deveria ser, se a gente olhar aqui, né, consoante, tem que usar, então, a, né? Mas por conta do som, que é o som da vogal O, a gente vai falar, então, an honest man, ok? Porque o H é mudo, ele não tem som. A mesma coisa aqui na palavra hora, né? Que é hour. A gente não pronuncia esse H também, eu falo, então, an hour. A consoante H, quando ela tem som, é o som do R, né? De house, horse, e aí, no caso, a gente usaria A antes delas, tá? Então, a house para dizer uma casa, a horse para dizer um cavalo. Mas sempre an, se o H não tiver som. Quando que a gente usa os artigos indefinidos? Usamos com profissões. Então, eu digo, por exemplo, Paula is a teacher, né? Paula é uma professora. Peter wants to be an engineer. Então, Peter quer ser um engenheiro. Então, a teacher, an engineer. Usamos aqui, ó, a, porque teacher começa com consoante,
E an, porque engineer começa por vogal. Usamos também com nacionalidades, então, por exemplo, William is an Englishman. Então, William é um inglês. I love the German woman. Eu amei uma mulher alemã. Né? Então, a gente usou aqui o an antes de Englishman, porque Englishman começa pela vogal E, né? O som da vogal E. E German, a gente usou A, né? O A, German woman, porque German começa pelo som da consoante G. Usamos também antes de nomes de medidas, pesos e divisões do tempo. Então, por exemplo, it costs R$ 5 a quilo, ou a kilogram. Então, a gente está usando aqui por quilo, né? 1 quilo. He is driving at a speed of 90 kilometers an hour. Ele está dirigindo uma velocidade de 90 km por hora, 90 km em 1 hora. Então, a gente está usando também aqui o an antes dessa divisão do tempo, né, em hora. I brush my teeth 3 times a day. Quer dizer que eu escovo os meus dentes 3 vezes por dia, né? 3 vezes em um dia. Então, 3 times a day. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês perceberem esse tipo de expressão, né? Então, once é uma vez, twice, 2 vezes, e aí daí por diante vem 3 times, 4 times, 5 times, assim por diante. E aí a gente vai falar, por exemplo, uma vez por dia. Eu digo então once a day. 2 vezes por dia, twice a day. 3 vezes por semana, 3 times a week, né? 4 times a year, né? 4 vezes por ano, e assim por diante. Também usamos a ou an para definir alguma coisa. Então, por exemplo, a dog is a domestic animal. Então, eu vou definir o que é isso aqui. O que é um dog? Né? Então, um cachorro é um animal doméstico, né? An elephant, um elefante, is a wild animal. An elephant is a wild animal. Então, um elefante é um animal selvagem. A gente está falando que qualquer cachorro é um animal doméstico, qualquer elefante é um animal selvagem, né? Sem especificar um. Então, aqui temos um breve resuminho, né, de quando a gente usa a, an e the. Então, para relembrar aí, nós usamos a e an with a singular countable noun, com um substantivo contável que seja no singular, então para falar sobre uma pessoa, um animal, né, alguma coisa, que não são específicos, né? Então, o a e o an. Não usamos a e an antes de plural, né? Porque a gente só usa no singular, que significa um ou uma, né? E nem antes de substantivos que a gente não consegue contar. Aí a gente tem aqui que a gente usa, então, a antes de palavras que comecem por som de consoante, né? E an antes de palavras que comecem por som de vogal. Então, temos lá o exemplo: a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, a table. E an apple, an egg, an ant, an orange, an hour, an ant, an old man, an uncle. E usamos o the com todo tipo de substantivo, né? Não importa se é singular ou plural, masculino ou feminino, contável, incontável, mas que eles descrevam algo que seja específico ou único, né? Então, ele significa o, a, os ou as. Então, temos aqui the earth, the world, né? Que é a terra, o mundo, the air, né? O ar, the weather, o clima, the moon, a lua, the president, né? O presidente, the CEO, que seria o presidente da empresa, né? O chefe da empresa, the sun, que é o sol. Now let's see if you can do it. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Como é que a gente poderia se referir a essa pessoa? Eu posso dizer que é a woman ou an woman. A woman, muito bem, porque o woman começa pelo som da consoante W, né? E agora, a man ou an man? Pensa em que man começa pelo som da consoante man, né? Da consoante M. Então, eu diria a man. Envelope, né? Para dizer um envelope. Eu digo a envelope ou an envelope. Pensando aí que o envelope começa pelo som da vogal E. Então, eu diria an envelope. Computer. Eu digo a computer ou an computer. Computer começa pelo som da consoante C, né? Então, eu diria a computer. So that's it, guys. We have studied the articles, estudamos os artigos. I hope you have understood. Thank you for watching. Bye bye.